bom dia! Mais um Manhãs com Deus, nesta quinta-feira, dia 9 de julho, dia de adoração em todas as igrejas católicas do mundo. O corpo do Senhor Jesus está exposto, o Santíssimo está exposto em todas as igrejas para nós irmos até lá o adorar, o dizer que Ele é tudo para nós, que tudo foi feito para Ele e tudo volta para Ele. Muito obrigado, Senhor. Fazer como Jesus disse no Evangelho de domingo. Eu te louvo, Pai. Quinta-feira, eu estou aqui diante da Tua presença, eu estou vivo, eu estou com saúde, eu tenho emprego, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família. Hoje é dia de agradecer a Deus, não é só pedir não, gente. Nós temos que agradecer a Deus, porque Ele é sempre bom com a gente. Deus é sempre compassivo. Deus fica nos amando de longe quando a gente se afasta, porque Ele não se afasta da gente, não. É a gente que se afasta dEle, né? Então, no dia de hoje, quinta-feira de adoração, Deus pediu que eu cantasse essa música para você, porque é lá que Ele quer que eu e você estejamos um dia, porque foi de lá que nós viemos. Nós não viemos desse mundo, não. Nós viemos foi de lá. Jesus veio de lá. Então, a minha mente hoje amanheceu com essa música e eu falei, vou cantar outra, e vindo só essa música aqui na minha mente. Deus falou, é essa que eu quero. Mostre para onde que eu quero que meus filhos voltem. É para cá que eu quero que meus filhos voltem. Não importa que você passe aí nessa terra. Não importa, isso não é nada. O que eu quero é que vocês voltem para minha casa. Porque aqui vocês serão servidos dignamente. Né? Então vamos cantar hoje, nesse dia de hoje, dia 9/7. Um beijo para minha filhada hoje que está fazendo aniversário. Que Deus dê parabéns, que Deus te abençoe, cubra de bênçãos a sua vida sempre. A Dinda sempre fala, né? A Dinda te ama. Um beijão, tá? Então vamos cantar. Eu não sou cantora não, né? Mas já que Deus mandou eu prestar essa minha voz mais ou menos, né? Para fazer o que Ele quer, para agir aonde Ele quer, para chegar em quem Ele quer tocar hoje. Então, eu vou fazer o que Ele manda, né? Hoje eu tenho um dia difícil para enfrentar. Estou com medo, né? Nós temos medo. Mas eu já chamei Deus, já falei com Jesus. Estou segurando na orla do teu manto. Estou segurando. Qual for a decisão que for tomada, eu aceito porque o Senhor está à frente de toda a minha vida, né? Então vamos cantar. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Quem é esse rei, hein? Céu, lindo céu, é o lugar que o meu Deus preparou pra gente. Céu, lindo céu, é lá com os anjos, e eu cantarei, adorando ao Senhor. Por sobre as nuvens existe um lindo céu, maravilhoso céu, morada dos anjos. Por sobre as nuvens existe um trono, cujo rei está sentado à direita de Deus. Esse rei é Jesus, nosso rei. Céu, lindo céu, com os anjos, que eu cantarei, adorando ao Senhor. Céu, lindo céu,
É lá com os anjos que eu cantarei, adorando ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos reunidos no Lectio Divina de hoje, em nome do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo. Amém. Invocando o nosso anjo da guarda, para a nossa proteção do dia de hoje, para cada dia merece o seu cuidado, disse Jesus, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Nossa Lectio Divina de hoje, dia 9 de julho, dia de Santa Paulina, uma santa brasileira, né? Ela não é brasileira, não é nascida aqui, ela nasceu na Itália, mas ela veio passar os seus dias aqui e aqui ela morreu conosco, né? E hoje é dia dela, Santa Paulina, uma madre que fazia caridade para os pobres, para as pessoas pobres de tudo, de espírito, de emoções, de relacionamentos, de falta de amor, de falta de comida, de falta de humanidade. E ela foi até o último dia, nas suas limitações, com as suas doenças, ela foi até o último dia. Persistente, fazendo o que Jesus mandou. Dai de comer quem tem fome, dai de beber quem tem sede. É por isso que são proclamados santos, sabia? Então não julgue-nos, a nós católicos, por isso, porque nós não colocamos lá como santo, não. É o Santo Papa que coloca como santo, mas não é no altar acima de Jesus, não. É aos pés de Jesus, porque ele imitou a Cristo. Ele fez o que Cristo mandou fazer. Teve pecado? Teve. Foi perdoado muitas vezes, como nós somos, né? E mesmo depois de levado para o Senhor, lá perto de Jesus, ele ainda roga por nós. Ele ainda faz milagres. Faziam na terra e fazem lá também. Por que não? Né? Jesus disse isso. Quem crê em mim fará obras maiores do que a minha. Né? Porque ele deu autoridade para isso. Então hoje, na Lectio Divina de hoje, nós vamos falar sobre Oséias, né? O profeta Oséias. Vamos continuar, capítulo 11. Vamos continuar São Mateus. E vamos fazer a leitura orante do Salmo 79 e 78. Né? Onde o povo vai chamar Deus de volta. Olha para nós de novo, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Porque em Oséias, Deus fala: eu dei tudo para vocês. Ó Israel, eu te trouxe do Egito com todo o meu amor. Do Egito eu chamei o meu filho, a profecia daí, ó. Do Egito ele chamou o teu filho. Quem é o filho dele? Jesus. Jesus fugiu de Herodes para onde? Para o Egito, né? E ele fala: olha, meu povo, como eu gosto de vocês, como eu tenho um carinho muito grande por vocês. E vocês só murmuravam no deserto. Tudo que eu dava para vocês, nada era suficiente. Deus cobra. Mas por fim ele fala: mas o meu amor é grande por vocês. O meu amor é grande por essa humanidade que eu escolhi, né? Aí tem aqui um pequeno fragmento. Olha Deus falando: eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. É assim que Deus nos atrai. Ele nos atrai assim, com laços de humanidade. Quando você é humano, quando você se compadece do seu irmão, né? Você olha para o seu irmão sofrendo, você se compadece e você sofre junto com ele. Eu vou sofrer junto contigo, né? Eu já falei aqui, a sua dor não é a minha dor, mas eu vou ser solícito contigo. Eu sou um cristão. O cristão é o quê? É um apóstolo de Jesus. E o cristão jamais pode virar as costas para isso. Jamais vire as costas, gente. Uma pessoa que sofre. Não faça isso. Porque Jesus diz aqui: será tratado com menos rigor do que Sodoma e Gomorra. E olha que Sodoma e Gomorra criou uma ira em Deus, assim, uma ira profunda, né? Que Deus deixou fogo sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas duas cidades. E ele diz aqui que aquele que virá as costas porque sofre, que não tem misericórdia com seu irmão,
vai ter menos rigor do que Sodoma e Gomorra. Então, vão ser, no juízo final, vão ser mais penalizados do que Sodoma e Gomorra. Né, gente? O sofrimento desse mundo aqui não é nada em termos de sofrer uma eternidade, né? Vocês já procuraram saber quanto equivale um ano-luz? Vamos pesquisar aí, tarefinha de casa. Vamos lá no Google e pesquisa quanto equivale um ano-luz, né? Porque a contagem dos anos de Deus não é nossa. Nós temos um calendário humano, Deus não tem. Deus tem a dele, né? Então, hoje, a Igreja Católica, ó, se veste de branco, né? Por que ela se veste de branco? Em homenagem a Santa Paulina. Porque a Santa Paulina não foi um mártir, né? Ela foi uma obreira, ela foi uma missionária, e ela morreu de doença. Ela não foi assassinada. Quando é um mártir é porque morre assassinado, né? Morre assassinado por ser cristão, católico. E ela não. Ela morreu mesmo na sua fragilidade humana. Então, hoje a igreja, em homenagem a ela, né? Diz aqui, ó, memória obrigatória, branco. O padre hoje se veste com branco, em homenagem a Santa Paulina, né? Que bom, né? Que lindo, né? Olha só, que maravilhoso. Já pensou se um dia o padre se vestir de branco em homenagem a você? Que vai ser uma santa? E vai ficar ali, ó, até o finalzinho dos seus dias fazendo o que Deus pediu, que Deus mandou? Que lindo, né? Então, hoje vamos pedir, o céu está aberto hoje, Santa Paulina está orando por nós, está pedindo por cada um de nós que sofremos no coração, na mente, que sofremos na carne, doença do espírito. Os pobres que sofrem por ser largados à margem da sociedade, ninguém se importa com os pobres, só sobram migalhas para os pobres, né? Infelizmente. Desde que o mundo é mundo que é assim. E hoje eu não sei, né? Mas para mim eu acho que tá pior. Eu não sei se antigamente, nos anos antepassados, se era pior do que hoje. Mas nós só podemos falar de hoje, né? Hoje tá, desde o tempo que eu nasci até agora, eu sinto que estamos vivendo um tempo pior, né? Então vamos lá. Para o nosso... Ó, a minha Alex Divina tá prontinha, né? Falei que troquei de cor porque a caneta acabou, ó. Dia 8 foi ontem. Dia 9 hoje, tá? Então, dia 9, dia de Santa Paulina, né? E aqui eu mencionei as leituras, né? Nas tarefinhas do Lectio Divina. Leitura. O que a leitura nos fala? Em Oséias nos diz, né? Quando Israel era criança, eu já o amava. Olha só como Deus é carinhoso. Ele fala para Oséias. E desde o Egito, chamei o meu filho, né? Voltai-vos para nós, Deus do universo. É o Salmo, a gente pedindo para que Deus olhe para nós de novo, porque Ele tem misericórdia de nós, que Ele venha ser o nosso Deus, nosso amado, nosso tudo. O povo de Israel pedindo, né? O Asaf. Ele faz essa oração linda, pedindo socorro divino, né? E o Evangelho, Jesus falando, ide, falar que o reino dos céus está próximo. Está próximozinho de você, né? Eu já falei, por quê? Nós vamos morrer? Vamos morrer um dia, né? Nós não vamos ficar para semente. Mas quando Jesus fala que o reino de Deus está próximo, é porque Deus desce o seu reino. Deus se volta para a humanidade. Ele desce do trono e vem ao nosso encontro, que é Jesus, né? Ele vem, ele está próximo de você. Volta para ele, porque ele está próximo, né? Então, nesse dia de hoje, vamos adorar. Vamos adorar a Deus, aleluia. Ó, lembrei de outra música. Vamos entoar o seu nome e vamos adorar a Deus. Bebi um pouquinho de água aqui, tá, gente? Vem, ó Espírito Santo, aleluia. Vem, ó Espírito Santo, e vamos adorar a Deus. Olha que bonito, lembrei de uma música antiga, ó. Que lindo, né? Maravilhoso. Então vamos lá para a proclamação do Santo Evangelho.
O Senhor esteja conosco, Ele está do meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Né? Para quem está nos ouvindo e não sabe por que a gente faz esse gesto, né? Uma cruz na testa, uma cruz na boca e uma cruz no coração. Depois a gente fecha com o sinal da cruz que nos redime e que nos liberta e nos livra de todos os males, né? Cada cruz é uma cruz do nosso pensamento para que o mal não atrapalhe a nossa meditação. Uma cruz na nossa boca para que a gente não fale coisas indevidas, pegando o evangelho e falando o que não se é devido. Uma cruz no coração para que o nosso coração esteja protegido do maligno, para que ele se abra para acolher a palavra de Deus, né? Por isso que nós fazemos esse sinal, tá, gente? Então, vamos lá. E Jesus deu essa ordem aos discípulos, aos seus apóstolos: andando pelo caminho, anunciai que o reino dos céus está perto. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro na cintura, nem mochila, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário merece seu alimento. Até onde? Até o 15, isso, até no finalzinho. Entrando em alguma cidade ou aldeia, procurai saber quem nela é digno, e ficai ali até a vossa partida. Entrando na casa, dirige-lhe a saudação. Se a casa for indigna, desça sobre ela vossa paz. Se não for, vossa paz volte para vós. Se alguém não vos acolher, nem atender às vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade, sacudindo a poeira dos pés. Na verdade vos digo, no dia do juízo, Deus será menos severo com Sodoma e Gomorra do que com tal cidade que negar a receber Jesus ou os seus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que evangelho hoje, né? Que evangelho hoje de ordem de combate. Né, missionários? Né, meus amados? Você aí que é missionária do Senhor, né? Já fiz a sua lectio divina hoje? Já viu a ordem que Jesus nos deu hoje? Nós já falamos disso aqui já algumas vezes aí atrás, né? Vamos falar de novo. Porque nós estamos no tempo comum, no tempo que Jesus está nos animando, nos orientando, nos curando, nos libertando. E durante esse tempo comum, ele vai moldando a vida dos seus discípulos, né? Tem a música? Enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te louvo, sua mão consegue fazer o que eu não consigo fazer. E sem perceber, você vai me moldando. Então, isso aí. Jesus passou o tempo como moldando os seus apóstolos, né? O que é moldar? É fazer uma estrutura assim que ele quer. Ser firme, ter autoridade, saber com quem está lidando. Seja prudente como a cobra e manso como uma pomba, né? E ele dá ordens aqui. Ontem, ele deu ordem para não entrar em locais que tenham pagãos, né? E nem na casa dos samaritanos, porque eles cultuavam deuses pagãos, né? Não acreditava no Deus verdadeiro. Então isso te impurifica. Hoje ele vem dizer, vai lá proclamar, né? Vai curar os doentes, vai curar os leprosos, vai expulsar os demônios. Entre na cidade e veja lá se tem alguém digno. Viu? Não é qualquer um, não. Se tem alguém digno naquela casa ou naquela cidade. Se tiver, você vai. Se não tiver, você não entra. Está dizendo aqui, né? E se você for lá, você não leva nada, não. Não leva nada contigo. Não leva dinheiro, não leva nada. Vai só você, a roupa do seu corpo. Porque o operário merece o seu salário, né? Quando você vai levar a oração, quando você vai levar uma pregação, quando você vai... Porque toda pregação tem o intuito de curar e libertar alguém, tá, gente? A pregação nunca... A palavra do Senhor nunca volta sem fazer o efeito que ele quer.
Então, você não pode cobrar. Você não pode cobrar, porque você recebe isso de graça. Isso não é seu, não. Isso é dádiva, é dom do Espírito Santo. Ele só te usa para fazer isso. Né? Várias vezes eu brinco aqui em casa, eu vou começar a cobrar, eu vou ficar rica, né? Vou comprar tudo que eu quero. Eu falo, não, tô brincando, porque esse dom não é meu. Vem do Espírito Santo de Deus, não é meu. Ele só me preparou todos esses anos para que eu fizesse isso, né? E graças a Deus, todas as pessoas olham para mim, que me pedem oração, as pessoas confiam na minha oração. Eu falo, não sou eu que faço, é Deus. Deus só me capacitou para isso. Falei, e não foi uma capacitação assim de igual profissionais fazem, né? Que vão para lugares fazerem congresso, de lá eles vão passear, né? Terminou o congresso, agora vamos descansar, vamos passear, vamos tomar um drink, vamos no bar, vamos comer alguma coisa. Não, a capacitação do missionário é passando por provas pesadas, provas duras, né? Você fala assim, mas por quê? Quanto mais eu tô próximo de Deus, mais o negócio tá pegando pro meu lado. Se eu quero fazer uma coisa, não dá certo. Se eu vou fazer uma coisa, a porta não abre. Por quê? A capacitação que você tá passando para chegar no nível que Deus quer, né? Enquanto eu te adoro, né? Você vai me moldando. Enquanto eu te louvo, sua mão consegue fazer o que eu não consigo fazer. Já viu essa música? A música é linda. Cura, Senhor. Procura aí no repertório aí, no playlist que você vai achar. Cura, Senhor. Se eu não me engano, o nome dela é Enquanto Eu Te Adoro, essa música, tá? Muito linda. Você vai entrando, vai se introspectando nessa música e uma sensação maravilhosa. Então aqui hoje que Deus é o recado que Deus manda para nós hoje. Você é apóstolo de Jesus? Não sou porque eu não sei ler a Bíblia. É sim. Se você crê em Jesus, se a pessoa pede oração para você, você se ajoelha lá e faz a oração, a intenção daquela pessoa, e aquela pessoa alcança o que ela quer, você é um apóstolo de Jesus. Se você tem uma vida reta, uma vida correta, isso não quer dizer que você não peque, não, tá? Porque todos nós pecamos, todos nós às vezes saímos um pouquinho dali do caminho de Jesus. Jesus faz a gente converter, né? Voltar para Ele, converter. Voltar de novo, né? Verter para o outro lado, voltar para o lado correto. Então, a vida é assim. Vamos pensar que nós, porque somos escolhidos de Jesus, que nós não vamos pecar, não. Pedro pecou, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Depois lhe doeu a alma, né? O traiu, praticamente o traiu também, né? Porque quando eles perguntaram, você não estava com ele? Não. Mas por quê? Estava com medo. Muitas vezes a gente faz isso. Né? A pessoa fala, olha na minha casa fazendo oração, tava acontecendo coisas lá esquisitas, eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo ali. Você já fala assim, meu Deus, para onde você tá me mandando, Senhor? Para onde você tá me mandando? Que? A gente sente medo. Então, quando a gente sente medo, nós temos que ajoelhar lá e falar, Senhor, eu vou, mas não sou eu que vai estar lá, é o Senhor que vai me levar, é o Senhor que vai estar lá, porque essa pessoa veio pedir a sua ajuda. Eu sou apenas o seu instrumento. Aí você tem que olhar aqui, ó, qual é o manual que ele tá nos dizendo? Olha se a pessoa é digna. Também não vai em qualquer lugar não, tá? Porque às vezes é armadilha, tá bom? Você vai olhar se lá tem alguém digno. Isso aí. Porque às vezes você vai em certos lugares que você vai lá no intuito de ajudar e eles acabam sugando as suas energias. Você sai de lá pior que chegou, né? Então Jesus dá uma instrução aqui, ó. Quando entrar na casa ou em alguma cidade, olhe se tem alguém lá digno. Se a pessoa não quiser te receber, quando você dar a paz, busque a paz de volta. Tome a paz de volta. Sacuda a poeira dos seus sapatos. Teve uma vez que eu fui contar a historinha, né? Teve uma vez que eu fui, né? Eu participava da Legião de Maria dos Jovens. E teve uma vez que nós fomos visitar uma casa, né? E quando a gente teve a nossa reunião, né? Dos adolescentes, que a gente tem a reunião do Praesidium, Deus revelou pra gente que a gente tinha que ir na casa de um tal senhor. Ele estava lá nos esperando. Então nós lá fomos, né? Junto com 2 jovens, fomos fazer a visita. Quando a gente estava chegando lá,
a pessoa é da igreja. Nós batemos na porta porque os legionários de Maria, eles não avisam quando chegam, né? Eles não avisam. Ele bate lá, Deus manda. Se você abrir a porta, como tá dizendo aqui, ó. Se você o aceitar de bom agrado, a graça chega. Se não aceitar, a graça volta, né? Bate lá a sandália dos teus pés, sacode e deixa lá. Porque vai ser julgado porque não quis receber Jesus. Aí nós chegamos lá e a senhora nos recebeu com uma cara muito fechada. E disse assim, mas vocês não avisaram que iam vir? Eu já estava saindo, mais um pouquinho vocês não iriam me pegar aqui, me encontrar aqui. Aí eu falei, sem perceber, saiu da minha boca assim. Aí eu falei para ela, então você ia perder a graça. Porque a graça chegou agora. Ela olhou assim para me assustar. Com a cara feia, todo momento ela... Nós fomos até o quarto do Senhor, que estava acamado, fomos fazer a leitura do Evangelho, fomos falar de Deus para ele, e ela, de longe, com a cara feia. Então, meus amados, muitas vezes são assim, né? Muitas vezes vai ser assim. Porque Jesus também, ele foi, né, rejeitado. Mesmo assim, nós fizemos lá a nossa missão e viemos embora. E depois eu fiquei sabendo que esse senhor ficou com saudade de nós. Falou, nunca mais aquele pessoal... Os jovens voltaram aqui para me ver, eu estou com saudade deles. Então, tocou no coração dele, né? Viu aí como é que Deus, a palavra de Deus nunca volta, nunca volta sem ter feito o que ele queria. Então, é assim, hoje Deus nos dá essa orientação, né? Não leve nada, não cobre nada, porque de graça você recebe esse dom e de graça você vai dar o que eu quero para o meu povo. Mas que no final, o que ele fala? No entanto, o operário merece o seu alimento. O seu alimento. Em algumas Bíblias vai falar em seu salário. Aqui está dizendo seu alimento. É isso que Deus quer dizer. Você não tem que pagar ele, não. Você não tem que pagar a oração, não. Mas se ele vem de longe, por exemplo, eu sou aqui do Rio de Janeiro. Se uma pessoa me pede que eu vá fazer oração na casa dela em Minas Gerais, se eu não tiver condições de ir lá, se ela tem que vir aqui me buscar. Me leva lá. Ela quer que eu vá lá. Né? Então, isso aí é o alimento. Eu vou ter que me hospedar na casa dela e ela vai ter que, né, ser solícita comigo na casa dela durante o dia que eu vou ficar lá para ajudá-la. É isso que Deus está dizendo aqui. E o que a gente vê nesse dia de hoje, né? Vários pregadores aí cobram por tudo. Cobram por água, por caneta, por tudo. Isso aí não vem de Deus, gente. Deus não cobra nada. Deus é gratuito. Gratuito. Então, você não vai na ilusão, você vai em outros lugares que vão cobrar para fazer isso na sua vida, para mudar a sua vida tal, para te dar dinheiro. Isso é tudo mentira. Quem é o pai da mentira? Você sabe quem é o pai da mentira, né? Inclusive, tem uma pessoa aqui que tá me ouvindo e ela tá dentro desse negocinho aí, né? Você tá muito apertada, situação financeira, é um homem. Você está apertado na situação financeira e você está indo no lugar que está te prometendo que você vai ter prosperidade rápido se você fizer umas coisinhas. Cuidado com essas coisinhas, tá? Porque você pode ganhar o dinheiro e depois perder sua alma. E que Jesus disse lá na parábola do Senhor que ia aumentar o celeiro, coitado, não sabe ele que hoje mesmo eu vou pedir a sua alma. Então, cuidado, não vai não. Isso é armadilha, tá? Isso é armadilha para você, Deus está te avisando. Não vai fazer isso que você está querendo fazer, pensando que você vai ganhar muito dinheiro daqui uns dias e vai pagar as suas dívidas, não. Quem vai te ajudar é Deus. É Deus. Isso aí vai te contaminar. Não vá. Amém? Você sabe que é você, né? Então, vamos voltar aqui. Então, vamos ter muito cuidado, gente. Vamos ter muito cuidado com isso e vamos amar a Deus. Vamos amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma. O que ele disse aqui? Olha que fragmento lindo. Olha só, que coisa linda, ó. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, lá estava escravo, como Deus tirou eles de lá?
com amor. Quando todas as pestes vinham lá, e uma das pestes que iam matar todos os primogênitos foi o faraó que profetizou, não foi Moisés, não. Foi o faraó que disse. Que Deus aproveitou da palavra amaldiçoada dele e pegou todo mundo, pegou até o filho dele. Porque ele amaldiçoou o povo de Deus. E que Deus falou para o povo dele, olha só, mate o cordeiro, olha só, cordeiro. Aí já é a profecia de Jesus, tá vendo? Na Páscoa. Passe o sangue dele na porta. O batente que tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai passar direto. E foi assim que aconteceu. Olha que amor grande de Deus, sempre protegendo, sempre cuidando. E você ainda duvida? Não duvide não. Tenha fé. Se o barco balançar, tenha fé. Quando os discípulos iam para pegar uma barca e foram lá para o mar, Jesus ficou dormindo lá na barca, ele estava cansado, porque Jesus cansava, ele era humano. Ficou cansado, exausto, saía muita força dele, saía muita energia dele para curar aquele povo todo. Imagina, gente pobre mortal, que nós não somos Deus, né? Nós somos só seres humanos. A gente vai fazer uma oração, ou muitas vezes nós vamos na igreja e voltamos totalmente cansados. Por quê? Porque esgota a nossa energia para combater o mal. Jesus também cansou. E Jesus falou, pega a barca, vamos para mais profundo, porque ele queria ficar sozinho, ele queria reabastecer a sua energia. Ficou deitado lá, descansando, e a tempestade veio, né? Veio para provar a fé dos apóstolos, né? Aquela tempestade veio para provar a fé dos apóstolos. Não foi tentação aquilo não, porque Jesus estava lá. Quando Deus está, o diabo não tenta não. Aí veio o vento e balançou, o barco balança e entra água dentro do barco. Jesus está lá dormindo, aí vai lá um discípulo dele e sacode ele, Jesus, acorda, Jesus, nós estamos morrendo, o senhor está dormindo. Ele sai lá, como a gente acorda assim, de repente, né, a gente sai meio grogue assim, ele sai lá, cala-te, de volta e vai dormir. E fica tudo sereno. Aí os discípulos se questionam dentro dele, quem é esse que até o mar e o vento obedece? Esse é Deus, que criou os céus e a terra e tudo que há nele, né? Então, no dia de hoje, nós possamos ser assim, gente. Cuidado, tá? Não vá cobrar as suas orações, não vá cobrar suas pregações, não faça isso não, gente, tá? Como eu já disse, eu tô aqui gravando esse vídeo, postando nas redes sociais, não é com intuito de monetização, não. Tanto que lá no meu canal no YouTube, pouquíssima gente, tem uma pessoa inscrita, pouquíssima gente estão vendo, nem os parentes. O que Jesus disse? O profeta não faz milagre na sua terra, nem os parentes estão indo lá para ver, né? No Facebook também, os parentes não vêm não, são outras pessoas que vêm, pessoas que nem me conhecem, né? Então, eu não quero monetização, eu quero que as pessoas conheçam a Jesus, eu quero que as pessoas conheçam a Igreja Católica, eu quero que as pessoas conheçam os santos, por que são santos, por que nós temos aquela imagem, né? Aquela foto do santo, por quê? É para dizer por qual motivo, o que fez ele largar, o que ele largou para seguir a Jesus, o que fez ele ser de Jesus, por que ele morreu martirizado, né? Então, aí, o meu intuito é esse, é levar o reino do céu para perto de você, tá bem? Vamos rezar agora os salmos, né? Salmos 79 e 78. É os salmos. Eu, desde criança, que eu gosto muito dos salmos. Deus sempre me atraiu para perto dele. Eu acho isso maravilhoso. Deus me atraiu para perto dele, eu acho isso maravilhoso demais. Porque quando eu li a Bíblia, eu sempre ia no Salmo 27, eu achava aquilo lindo. Até hoje eu acho lindo demais o Salmo 27. Né? Me protegia. Teve vezes quando eu era adolescente, eu escrevi um papelzinho assim pequeno, Salmo, 2 versículos do Salmo 27, coloquei na minha carteira assim. E as pessoas olhavam, e ficavam olhando isso aí. Eu falei, isso aqui é uma oração poderosíssima, que é o Salmo 27, 2 versículos.
Então, os salmos são orações poderosas, poderosíssimas, né? Então, vamos lá. Os salmos o cântico da vinha devastada, né? Salmo 80, em algumas bíblias, e 79 em outras bíblias, tá? Conforme a melodia, os lírios do testemunho, salmos de Asaf. Pastor de Israel, escutai, vós que guiais José como um rebanho. Sentado sobre os querubins, resplandecei. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, despertai vosso poder e vinde nosso auxílio. Restaurai-nos a Deus. Fazei brilhar para vosso rosto e seremos salvos. Fazei brilhar para nós o vosso rosto e seremos salvos. Javé, Deus dos exércitos, até quando estaremos indignados contra as orações do vosso povo? Javé, Deus dos exércitos, até quando estareis indignado com as orações do vosso povo? Vós nos alimentais com pão de lágrimas, e nos dai a beber lágrimas de abundância. Fizeste de nós motivo de discórdia para nossos vizinhos, e nossos inimigos se riem de nós. Deus dos exércitos, restaurai-nos, fazei brilhar vosso rosto e seremos salvos. Tirastes uma vinha do Egito, expulsastes nações para plantá-la. O terreno lhe preparastes. Ela criou raízes e encheu a terra. Sua sombra criou as montanhas e seus ramos os mais altos cedros. Estendeu seus sarmentos até o mar e até o rio, seus brotos. Por que derrubaste sua cerca, de modo que todo caminheiro a vindime? O javali do bosque a devaste, e os animais do campo a devorem? Deus dos exércitos, voltai-vos, olhai do céu e vede, visitai esta vinha. Protegei-a, a cepa que vossa mão direita plantou, o germe que para vós cultivaste. Os que a queimaram com fogo e a cortaram, morrerão ante vossa face ameaçadora. Esteja a vossa mão sobre o homem de vossa direita, sobre o filho do homem que para vós fortalecestes. E assim não nos afastaremos mais de vós. Vida nos dareis e invocaremos vosso nome. Javé, Deus dos exércitos, restaura-nos. Fazei brilhar vosso rosto e seremos salvos. Amém. Que poderoso salmo, né? Vamos orar ele hoje, de manhã e à noite. Salmo 80, 79. Cântico, né? Um cântico da vinha devastada. É um cântico do povo que foi tão desobediente, né, a Deus, e Deus se irou com aquele povo, e o povo caiu em si. Não, eu dependo só do meu Deus. Eu dependo só do meu Deus. É igual filho pródigo, né? Que quis tudo, foi querer, vou viver minha vida. Me dá, pai, o que é meu, eu vou viver minha vida. Achou que longe do pai, né, ele ia ser melhor, ele ia viver tudo que ele queria. Só não acabou tudo, né? Ele ficou sem nada, ficou comendo comida dos porcos. Ele falou, meu Deus, tinha arrebentado. Ele falou, poxa, os empregados do meu pai comem melhor do que eu, tô comendo aqui com os porcos. Vou voltar, pedir perdão ao meu pai. Pedir para ele que me coloque como um dos empregados dele, que eu não sou digno nem de ser filho dele mais. Ele voltou. E o pai acolheu, né? Então, assim que está dizendo o salmo aqui. Vamos voltar para Deus. Vamos voltar para Ele. Vamos orar para Ele. Porque Ele nos dá tudo. Ele nos dá tudo. Não adianta a gente ir em outro lugar. Nós não vamos ter nada em outro lugar, não, gente. Não vamos. Não vamos. Só em Deus. Pois só em Ti minha alma alcançou descanso, né? Pois só em Ti minha alma achou descanso, só em Ti eu pude respirar, e o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar.
pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Aqui é o seu lugar, Senhor, no meu coração. Fala para Ele hoje. Deus, eu te amo, Deus. Aqui, no meu coração, é o seu lugar. Venha o que vier hoje. Aqui é o seu lugar. Amém? Então vamos hoje, no dia de hoje, dia de adoração na Igreja Católica, de adorar a Deus toda hora, todo momento, 24 horas de adoração. Até amanhã. Vamos junto orar com Santa Paulina. Pedir ela que venha orar comigo, Santa Paulina, hoje. Eu preciso desse milagre hoje de Jesus. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de quitar minhas dívidas. Eu preciso muito que Deus intervenha nisso. Vamos pedir ajuda. E vamos ser cristãos, vamos ir com os apóstolos, vamos ir guardados, vamos ir com o nosso pensamento em Deus, vamos ir com cuidado, vamos obedecer aqui, tudo que Deus mandou, né? As regrinhas que Deus deu aqui, as regras. Hoje o mundo tá assim porque ninguém quer obedecer regras, ninguém quer obedecer leis. Os filhos não obedecem os pais, por isso que o mundo hoje está assim. Então vamos obedecer, vamos voltar, vamos se converter. Amém? Então, até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração. Hoje é dia de alegria, dia de adoração, tá? Shalom, até amanhã. Beijo.